Bem, meus irmãos, boa tarde a todos. Estamos continuando aqui com aquela nossa intenção de suprir o nosso estudo das quartas-feiras. E sempre a gente vai falar alguma coisa com relação a mediunidade, né? Os trabalhos atinentes às nossas funções na casa espírita. Hoje eu trouxe para a nossa reflexão, né, o livro Consolador, que é psicografia do Chico Xavier, o espírito é o Emmanuel, olha aí, ó, né? Na página 237, o capítulo fala sobre prosélitos e a questão 364. Na questão 364 do livro Consolador, isso que foi mostrado aí, fala o seguinte: uma pergunta, né, que é feita para o Emmanuel. O espírita, para evoluir na doutrina, necessita estudar e meditar por si mesmo, ou será suficiente frequentar as organizações doutrinárias esperando a palavra dos guias? Então, o que ele está perguntando aqui? Se o espírita, né, para evoluir, ele necessita estudar e meditar por si mesmo, ou ele tem que ficar esperando um mentor ou a casa, o guia da casa, dirigir para ele, falar o que ele deve fazer ou não. A resposta do Emmanuel é assim, ó: é indispensável a cada um o esforço próprio no estudo, meditação, cultivo e aplicação da doutrina em toda a intimidade de sua vida. A frequência às sessões ou o fato de presenciar este ou aquele fenômeno, aceitando-lhe a veracidade, não traduz a aquisição de conhecimentos. Um guia espiritual pode ser um bom amigo, mas nunca poderá desempenhar os vossos deveres próprios, nem vos arrancar das provas e das experiências imprescindíveis à vossa iluminação. Daí surge a necessidade de vos preparardes individualmente na doutrina para viverdes tais experiências com dignidade espiritual no instante oportuno. Então, assim, isso já foi tema dos nossos estudos, né? Já fiz alguns comentários ainda nesses vídeos que nós temos postado, mas assim, para dar um reforço, e isso é bom, né? Claro que no nosso grupo não tem isso, mas é bom a gente, todo ensinamento é bom a gente trazer para a nossa realidade. A gente tem visto muito, né, médiums, pessoas ligadas ao espiritismo, que fica naquela expectativa de aguardar o mentor, aguardar a orientação da doutrina, né, do doutrinador ou do orientador da casa, para tomar os rumos que ele acha, né, que vai resolver, solucionar os problemas que afligem a cada um. O Emmanuel, nessa mensagem aqui, ele é claro, né? Ele fala, com outras palavras, o seguinte: que a decisão sempre vai ser nossa. Nós é que temos que tomar as rédeas das nossas vidas. Nós é que temos que aprender e colocar em prática tudo aquilo que a gente absorve na casa. E ainda ele fala aqui, ó, que no momento oportuno a gente colocar em prática aquilo que a gente aprende. Então a gente olha no nosso dia a dia quantas oportunidades nós temos de colocar em prática aquilo que a gente aprende na casa espírita. Porque muitos de nós ainda vamos na casa espírita, frequentamos os templos espíritas, naquela situação assim, de cumprir uma obrigação, de fazer, é como se fosse um trabalho, né? Um serviço, uma atividade profissional. Na verdade, a nossa ida, o nosso contato com a doutrina é para absorvermos conhecimento e no momento oportuno colocar em prática, não é? Na verdade, todas as atividades da casa espírita são formas
de nós aprendermos a lidar com essas energias que nos cercam, com essas, no caso do médium desequilibrado, ou sem sintomas, né, diversos, saber como lidar com essas energias, saber desvencilhar dos mal-estares. Então entra aqui. O estudo aqui nos vai dar embasamento, né, para no momento oportuno a gente saber colocar em prática aquilo que a gente absorve na doutrina, aquilo que a gente aprende na doutrina. Então, é nisso que nós temos que nos atentar. Não é a ida à casa espírita, não é a ida ao trabalho de desobsessão, não é somente a ida ao passe, aos trabalhos ordinários da casa, que vai livrar das nossas dificuldades, dos nossos transtornos, dos nossos desequilíbrios, das nossas doenças. É o conjunto de aprendizado que a doutrina nos traz, é o conjunto de conhecimento que a doutrina nos traz, que nos dará condição, nos dará cabedal para que a gente possa, no momento oportuno, na hora da dificuldade, colocar em prática. Aí vem bem essa fase pelo qual o planeta está passando. A gente vê mesmo dentro da doutrina espírita muitas pessoas apavoradas, né? Tem uns que falam até no fim do mundo, que vai acabar, não sei o quê, não é? Quando que a doutrina espírita nos ensina, né? Totalmente diferente disso. E esse não seria o momento adequado, como fala a leitura do Consolador aqui, para a gente colocar em prática aquilo que a gente aprende? Principalmente com relação à fé, acreditar em Deus, acreditar no que os bons espíritos vêm nos ensinar, né? Crer na bondade divina. Não é o momento de colocar em prática? Aí muitas vezes eu tenho visto médium comentando comigo o seguinte, que eles ficam desequilibrados nesses momentos assim, onde o inconsciente coletivo está muito no negativo, as pessoas só falam em morte, em doença, e isso, de certa forma, atinge quem tem um pouco mais de sensibilidade. Não seria esse o momento do médium colocar em prática aquilo que ele aprende, conforme fala a leitura aqui? Então, é nesses momentos, né, de dificuldade, de intempéries, né, em que a maioria das pessoas estão conturbadas mentalmente, que estão desesperadas, que estão deixando o medo assolar a sua mente, a sua alma, que talvez fosse o momento de um médium colocar em prática aquilo que ele sabe para ele primeiro e depois tranquilizar os demais. Mas pelo que a gente, em grande parte, a gente tem notado, o médium, os espíritas, muitos deles, não estou falando todos, mas pelo menos alguns que eu conheço, estão entrando numa fase assim como se fosse de desespero, né? Porque o médium, principalmente, ele tem uma capacidade de absorver energias mais do que os outros, em geral. Aí, como a energia do inconsciente coletivo, né, que as pessoas do mundo estão, maioria, apavorada, isso gera energia negativa e isso atinge o médium de certa forma. O sensitivo, pessoa que tem uma sensibilidade mais aflorada. E ao invés de nós colocarmos o nosso aprendizado, que a gente aprende na casa espírita, em prática nesse momento, tentando acalmar os outros e a gente se acalmar também, muito pelo contrário, a gente entra, né, na sintonia dos outros e começamos também a falar de negatividade, de doença, né? Para ir no banheiro você tem que ir de máscara. Claro que a gente tem que, exagerando um pouco, mas claro que a gente tem que seguir as recomendações das autoridades médicas, das autoridades sanitárias, mas também a gente não pode deixar a coisa partir para um lado assim do desespero. Nós sabemos, aprendemos isso no Espiritismo. Tem vídeos, a gente já estudou, mas tem vídeos aí na internet que fala dessa situação pelo qual o planeta está passando,
que faz parte daquela transição planetária, que faz parte do expurgo, né? Da limpeza do planeta em todos os sentidos, da transformação. Então é hora da gente colocar em prática. É momento da gente raciocinar e mostrar para nós mesmos primeiros que aquilo que a gente aprendeu, a gente coloca em prática agora. Porque senão entra nisso aqui, ó, no que o Emmanuel está falando aqui, ó. Né? É indispensável que a cada um o esforço próprio no estudo, meditação, cultivo e aplicação da doutrina em toda a intimidade da sua vida, em todos os momentos, né? O que adianta a gente ler, estudar aí no centro, fazer tudo aí, e na hora que surge a necessidade, né, para nós colocar individualmente em prática aquilo que a gente aprende, a gente entra na mesma sintonia, no mesmo modo das pessoas agirem, da maioria agirem. É a hora de nós colocarmos em prática. Nós acreditamos que Deus é um Deus poderoso, misericordioso, que não faz nada de errado, que tudo está em conformidade com a sua lei, né? Que nada vai acontecer por acaso. Se tiver desencarne, ou dentro da nossa família, ou de qualquer uma pessoa próxima, por causa da doença, vai haver porque estava programado. Então, é nesses momentos, né, de dificuldade que é colocado à prova o que a gente aprende, não é? Então, eu gostaria que a gente refletisse sobre isso. Nós já temos falado nos nossos estudos das quartas-feiras sobre isso. Da prática, o que a gente teoriza, lê na teoria, a gente tem que colocar em prática, porque não adianta eu absorver conhecimento, me encher de evangelho, me encher de doutrina, ler todas as obras da doutrina espírita, se chega na hora da prática eu não consigo colocar. Parece assim que a teoria, a gente só teoriza, mas na hora de colocar em prática, né? É igual aquele aluno que vai, é frequente na escola, faz todas as tarefas da escola, tudo, mas chega na hora da prova, ele não consegue. Por quê? Porque ele não absorveu, ele não está colocando em prática aquilo que ele aprendeu. Assim seremos nós com relação à doutrina. Não adianta frequentar centro espírita, não adianta ficar lendo debruçado em cima de livro espírita. Se chega na hora de colocar à prova aquilo que a gente absorve na casa, no estudo, a gente não dá conta de colocar. Ou não querer colocar, ou ter medo. É esse momento, como eu já disse lá no nosso primeiro vídeo, é a hora da separação do joio e do trigo. É quem realmente tem, né, preparo para viver essas situações de dificuldade. Dificuldade nós sempre tivemos e vamos ter ainda, porque nós estamos ainda num mundo de provas e expiações. Vai ter muita dificuldade ainda. Mas se a gente não conseguir superar uma a uma, vai chegar um ponto que nós vamos nos dar por derrotados, né? Então, essa leitura de hoje, do Consolador, olha, vou mostrar de novo o livrinho bonitinho aí, ó. Consolador, Emmanuel, na página 237, a questão 364. Quem tiver esse livro aí, né? Então, eles falam que é imprescindível para nós evoluirmos na doutrina a necessidade de estudar, meditar por nós mesmos, né? Que não é suficiente só a gente ficar indo à casa espírita, ficar indo participar dos trabalhos. Fora disso, nos outros momentos, a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente aprende na casa espírita, aprende na doutrina. Senão não adianta, né? E aí, a gente parte do seguinte princípio. A grande oficina para colocar em prática o nosso aprendizado é o nosso lar, é a nossa família, é os nossos amigos, é os nossos parentes,
porque é ali que a gente fica 24 horas do dia praticamente, né? A gente fica a maioria do nosso tempo ali. E quando a gente está apertado, passando alguma dificuldade, é essas pessoas mais próximas que a gente procura. E eles da mesma forma nos procuram. Então, o lar, as pessoas que estão perto, que estão convivendo conosco, é a oficina de trabalho para os quais a gente tem que direcionar o que a gente aprende. Porque senão não adianta. Eu sou médium, eu sou espírita, eu tenho os conhecimentos do espiritismo. Tudo que o espiritismo ensina, eu já absorvi, eu sei. Então, no momento desse conturbado que a gente está passando, o que acontece? É a hora de eu acalmar meu pai, minha mãe, minha tia, meu irmão, né, meu vizinho, a pessoa com quem tem proximidade. Não, isso é, né, tentar mostrar para eles um outro lado. Não deixar que o desespero tome conta. Claro que eu vou conseguir fazer isso se eu estou fazendo isso em mim primeiro. Porque não adianta eu tentar vender uma coisa que eu não sou, mostrar para os outros uma coisa que eu não sou. Não é isso? Então, finalizando, para não ficar longo, né? É isso que a leitura de hoje tem nos mostrado. Né? Que o aprendizado é importante, mas desde que a gente coloque ele em prática em nós primeiros. Né? E essa situação que o mundo vivencia hoje é um momento adequado, propício, né? Para que a gente coloque em prática tudo isso que a gente aprende com relação à imortalidade da alma, que a morte não existe, né? Da tranquilidade, da paz, da paciência, da tolerância, da resignação. Tudo isso pode ser colocado em prática por todos nós. E esse é um dos momentos que a gente tem que colocar. Não só esse, né? Haverão, né? E o dia a dia nos mostra isso, na convivência com as pessoas difíceis do nosso convívio, né? Da tolerância, da paciência, do perdão, do amor, da caridade. Todo dia, né? Se a gente for pensar, a gente está sendo provado para ver, para nós mostrar primeiro para nós, depois para Deus e para o outro, que nós estamos aprendendo a doutrina. E a gente só mostra que está aprendendo quando a gente coloca em prática. E a gente só coloca em prática quando a gente demonstra isso mediante as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras. Não é? Então era isso que eu gostaria que vocês e nós refletíssemos hoje. Né? Que Deus nos proteja, nos ampare. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Boa tarde a todos.